Oi, pessoal do quinto ano. Nossa aula de hoje será sobre algo que vocês utilizam muito na internet, sobre abreviaturas, ok? Na internet, como eu falei, é comum a gente utilizar abreviaturas, certo? Como VC, que significa você, TD, que significa tudo, né? TBM, que significa também. Esse aqui que significa beijos e esse aqui abaixo que significa abraços, certo? É comum nós utilizarmos essas abreviaturas porque na internet nós estamos conversando com alguém que nós temos intimidade, certo? Então, essas abreviaturas, que são reduções de palavras ou expressões, né, na escrita, elas são utilizadas quando nós estamos conversando, certo? Teclando com alguém que nós temos intimidade, certo? O contexto em que essas abreviaturas, elas são utilizadas, permitem com que nós utilizemos essas abreviaturas, ok? Então, essas abreviaturas, elas são utilizadas apenas quando nós temos intimidade com quem nós estamos falando. Por exemplo, em uma prova, que é algo sério, nós não podemos colocar essas abreviaturas, certo? Mas quando nós estamos conversando pelo WhatsApp, nós podemos utilizar essas abreviaturas, ok? Então, essas reduções nas palavras, elas servem para agilizar a comunicação, né? Ou para utilizar melhor o espaço, certo? E essas abreviaturas, elas podem ser as não oficiais, que são as que a gente utiliza, certo? No nosso dia a dia, conversando na internet, ou mandando um bilhetinho. E tem as oficiais, que precisam ter esse ponto. Vocês podem observar aqui que elas têm um ponto, certo? Que é o ponto abreviativo, certo? E elas têm algumas regras, né? Também, para serem utilizadas. E precisam ser utilizadas nesse contexto. No exemplo aqui da página 16 do módulo de vocês, do módulo 2, tem um cartão postal. Vocês já viram um cartão postal? Já mandaram para alguém? Aqui eu trouxe alguns para mostrar para vocês. O cartão postal que eu recebi de um amigo meu, que me enviou lá de Nova York. Tem aqui a Estátua da Liberdade. Os cartões postais, eles têm uma foto na frente, certo? E no verso tem um espaço para as pessoas escreverem uma mensagem, né? Para a pessoa que está recebendo o cartão, ok? Geralmente esses cartões postais, eles são enviados por aquelas pessoas que viajaram para algum lugar e lembram de um amigo, e aí enviam para a pessoa como uma forma de lembrança, um presente, ok? Uma lembrança, né? Aqui no exemplo da página 16, nós temos um cartão postal que uma menina chamada Carol enviou para o tio Fernando, certo? E ela coloca assim: você não faz ideia do quanto esta viagem está sendo legal. As cataratas do Iguaçu são demais. Você vai amar. Estamos curtindo muito. Beijos e abraços, Carol. Só que nesse cartão postal, como ela tem intimidade com o tio e o espaço do cartão postal é pequeno, ela utilizou o quê? Abreviaturas, certo? Então, quais foram as abreviaturas que ela usou? Ela usou VC, usou quanto, certo? Beijos e abraços, tá bom? E vocês podem ver aqui no endereço, ao lado da mensagem que ela mandou para o tio, no módulo 2, na página 16, ela colocou o endereço, certo? E no endereço, Rua Doutor Pedrosa, número 729. A rua ela colocou também abreviada, certo? Vocês podem perceber que tem o ponto porque é uma abreviatura oficial. O doutor também está com o ponto e o número também está com um ponto, certo? Também, que se vocês prestarem atenção, tem
duas palavras abreviadas que não estão com ponto e as duas estão com letra maiúscula, que é o quê? O CEP e ES, que é o Estado do Espírito Santo, certo? Então, CEP significa Código de Endereçamento Postal. Para não colocar Código de Endereçamento Postal, a gente utiliza CEP, só as 3 letras, certo? Assim, ó. CEP, ok? Então, essas palavras abreviadas que estão em letra maiúscula são chamadas de sigla, ok? As siglas formadas por até 3 letras, por exemplo, CEP, Código de Endereçamento Postal, que ficam 3 letras, elas são grafadas com letras maiúsculas, certo? Assim como o CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, certo? ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Aqui, CBF, todas com letras maiúsculas, ONU e CEP. São o quê? 3 letras. Certo? Já se essa sigla tiver mais de 3 letras, como INCRA, vocês percebem que INCRA dá pra gente falar essa palavra, certo? Ela acaba se tornando uma outra palavra, é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, certo? Então, quando essas siglas tiverem mais de 3 letras, elas devem ser escritas com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, certo? Se a gente puder pronunciar essa palavra, por exemplo, Fiesp também, é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, a gente consegue falar essa palavra, essa sigla, então elas devem ser escritas com a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. E siglas formadas com mais de 3 letras que a gente não consegue pronunciar, como por exemplo, INSS, a gente não pode falar como uma palavra só, né? A gente tem que falar as letras. Então, elas devem ser grafadas todas com letras maiúsculas, certo? Sim. INSS, por exemplo. IBGE. Ok? ABNT. Então, recapitulando. Se a sigla tiver 3 letras, elas são escritas todas em letras maiúsculas, certo? Como em CBF, ONU, CEP. Caso elas tenham mais de 3 letras e quando nós formamos as siglas, elas podem ser pronunciadas como uma palavra, nós colocamos a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo, certo? E, por exemplo, se tem mais de 3 letras, não podemos formar uma palavra como UFPB, que nós precisamos falar todas as letras, todas elas são em maiúsculo, tá bom? As siglas, como vocês viram aqui no cartão postal, elas podem ser usadas também para abreviar o nome dos estados brasileiros. Por exemplo, como Carol no cartão postal colocou, no lugar de colocar Espírito Santo, ela colocou o quê? ES. Certo? No lugar de colocar Espírito Santo, ela colocou ES, para abreviar Espírito Santo. Então, se vocês puderem perceber, todos os estados eles possuem uma sigla diferente, certo? E elas são formadas quando o estado ele é um nome composto, por exemplo, o Espírito Santo, ela é formada pela primeira letra de cada palavra, certo? Espírito e Santo, tá bom? Mas os estados que não possuem nome composto, eles são nomes simples, eles são formados, a sigla é formada pelas 2 primeiras letras.
como por exemplo, Acre. Qual é a sigla para Acre? É AC, certo? Porque são as duas primeiras letras. Mas, tia, tem estado que começa com as duas primeiras letras iguais, por exemplo, Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, certo? Todos começam com mato. E Minas também começa com M. Como é que fica? Então, quando o Mato Grosso do Sul, para não confundir com Mato Grosso, eles colocaram MT para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul colocou MS por causa do Sul, certo? O mesmo acontece com o Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, ok? O Rio Grande do Norte eles colocaram N, que é o estado é mais ao norte, e o Rio Grande do Sul também. E, por exemplo, estados que começam com o mesmo início, como eu já havia dito. Por exemplo, Paraíba, Paraná, como é que fica? Então, e Pará, Paraíba, Paraná e Pará. Pará ficaram as duas primeiras letras, né? Paraná colocaram para separar, né? Para ficar diferenciado o PR, e na Paraíba colocaram com a próxima letra, né? Porque também se fosse com a terceira letra, assim, por exemplo, Paraíba, Paraná. Para formar o Paraná foi a primeira letra e a terceira, certo? E para Paraíba foi a próxima consoante. Ficou PB. Isso é só para mostrar para vocês que não existe uma sigla igual, certo? E só para vocês relembrarem, tem aqueles adjetivos, que será o assunto da próxima aula, aqueles adjetivos que servem para indicar onde as pessoas nasceram. Quais são esses adjetivos? Para vocês já irem estudando, que é um assunto das próximas aulas. O adjetivo pátrio, né? Que é aquele que indica o local onde as pessoas nasceram. Por exemplo, pessoense, aquela pessoa que nasceu em João Pessoa. Cearense, que nasceu no Ceará, certo? Então, vocês agora vão fazer atividades sobre abreviaturas e siglas, né? Qualquer dúvida pode falar comigo e um abraço. Tchau!